Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Simple Past, Interrogative and Negative Forms. Vamos falar do passado simples com o foco nas formas interrogativas ou negativas. Ou seja, nós vamos falar como que nós fazemos perguntas e negações usando esse tempo verbal que é o passado simples. Nosso roteiro de hoje vai seguir Simple Past, então eu vou revisar um pouquinho com vocês sobre o passado simples, de maneira geral, o que é esse tempo verbal, o que ele expressa. Vamos relembrar a forma afirmativa também, né, a questão da conjugação dos verbos no passado. E aí sim, vamos falar das formas negativas e interrogativas. Vou trazer para vocês uma exceção, que com certeza vocês já conhecem, é o nosso famoso verbo to be. E no final, vamos ver exercícios de prática. Como que nós podemos analisar esse tipo de conteúdo ou perceber esse conteúdo em exercícios textuais ou exercícios gramaticais. Vamos lá? Então, vejamos. A definição desse tempo verbal, né? O que é o Simple Past? Que eu coloquei uma representação para vocês, ó. A relação de tempo, nós sempre seguimos a partir do momento em que você está. Então, por exemplo, o tempo presente é o nosso momento atual, é o momento da nossa fala, bem aqui. O passado é tudo aquilo que antecede esse momento em que nós estamos. E o futuro é aquilo que ainda vai acontecer. No caso do Simple Past, the Simple Past Tense expresses an action that has already happened. Então, nós usamos o passado simples para indicar uma ação que já aconteceu. Em inglês, existem vários tipos de passado, assim como em português, e nós podemos expressar esse passado de diferentes formas. Então, para você entender quando que deve se usar cada passado, é considerar justamente os usos que eles expressam ou os sentidos que eles transmitem. O passado simples é usado para descrever ações ou eventos a partir de um passado e que já foram concluídas. Tá? Então, uma das características essenciais para você saber quando usar o passado é você considerar se aquela ação já terminou ou não. Então, existem ações, por exemplo, que você praticou no passado, mas até hoje ela se mantém presente. Você diz, eu posso dizer para vocês, eu moro em São Luís desde 2016. Então, isso é um exemplo de uma ação que começou lá atrás, mas até hoje ela é real, ela se faz presente. Então, nesse caso, eu não posso usar o passado simples. Tá? Passado simples eu vou usar para dizer, eu morei na Bahia. Então, é uma ação que eu realizei no passado, mas hoje em dia ela não faz parte do meu tempo presente, certo? Então, vamos usar o passado simples sempre para indicar ações concluídas, ações que já foram finalizadas. Comumente, nós associamos o passado com algumas locuções adverbiais de tempo ou com alguns advérbios que indicam tempo, expressões temporais. Por exemplo, yesterday, que significa ontem, the day before yesterday, o dia antes de ontem ou anteontem, last night ou qualquer outra demarcação de tempo usando a palavra last. Last night, ontem à noite ou a noite passada. Last morning, a manhã passada. Então, sempre fazendo referência a algo que já aconteceu. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. E essa palavrinha ago significa atrás. Então, many years ago, muitos anos atrás. Fazendo sempre referência, é muito comum, por exemplo, nos contos de fadas, nas narrativas, nas histórias que tratam de algum acontecimento passado. E aí, quando você quer fazer a demarcação de tempo, você usa essa palavrinha ago. É o significado que ela tem no inglês. Quando nós falamos de formas, na forma afirmativa, que é a forma positiva, nós sempre vamos ter um verbo conjugado e vamos observar para fazer essa conjugação se o verbo é regular ou irregular. Na nossa aula anterior, que nós falamos sobre passado simples, nós discutimos isso daqui. Nas formas interrogativas e negativas, nas perguntas e negações, nós vamos ter o verbo na sua forma original, ou seja, ele não é conjugado,
E nós vamos usar um verbo auxiliar. É o verbo auxiliar que vai indicar para a gente que aquela ação está no passado, que aquele tempo verbal indica o passado simples, ok? Então, percebam que nós vamos notar nas estruturas das sentenças essas duas diferenças. A forma afirmativa, que é o que já foi apresentado para vocês, nós sempre começamos por um sujeito, o verbo principal indica a conjugação, então o verbo é conjugado, e o complemento da frase. Então, por exemplo, quando eu vou conjugar um verbo em inglês, no passado, eu tenho que considerar se esse verbo é regular ou se esse verbo é irregular. O que é um verbo regular? É aquele verbo que segue um padrão. Eu sempre vou alterar a conjugação dele, eu vou fazer a conjugação dele seguindo o mesmo modelo. Qual é o modelo? Qual é a regra? Acrescentar ed no final, de ou ied. Então, tem essas regrinhas para você representar essas conjugações. Então, o verbo play no passado fica played. Eu joguei voleibol. I played volleyball, com ed no final. Type é o verbo digitar, termina com E, então eu só acrescento o D no final. Eu digitei um e-mail. I typed an email. Então, exemplo para vocês do verbo com ED. Cry é o verbo chorar, terminou em Y, antes do Y vem uma consoante, então eu tiro o Y, coloco I no lugar e depois eu acrescento ED. Eu chorei. I cried, tá? Com ed no final. Então, os verbos regulares sempre seguem a mesma modalidade, eles sempre seguem o mesmo padrão, ok? Já os verbos irregulares, no pattern, não tem padrão, não tem modelo. Para você saber o passado dele, você tem que conhecer o verbo ou você tem que pesquisar. Tabela dos verbos irregulares, dicionário, internet, são ferramentas que você pode utilizar para identificar o passado dos verbos irregulares. Alguns exemplos para demonstração. Se é o verbo ver. Ver no passado fica só. Perceba que o verbo irregular não tem ed. O verbo go, que é o verbo ir, no passado fica went. Eu fui ao supermercado. I went to the supermarket. Então, é dando um exemplo para vocês de uma ação realizada no passado. O verbo buy é comprar. No passado, ele fica bought. Então, percebam que no caso dos verbos irregulares, não tem um modelo, ó. Cada verbo fica de um jeito. E aí, para você conseguir identificar essas formas do passado, é através da consulta, certo? Como que eu sei a diferença, professora, se um verbo é regular ou irregular? Não tem regrinha. Esse tipo de situação, esse conhecimento, você só adquire a partir do contato com a língua. Então, quanto mais contato você tem, quanto mais estudo você faz, mais você vai assimilando esses exemplos, tá? Você vai percebendo essas diferenças. E como eu mencionei, em caso de dúvida, consulta, tá? Tabela, internet, dicionário. Alguns exemplos na forma afirmativa, sujeito primeiro, verbo conjugado e complemento. I watched a movie last night. Eu assisti um filme ontem à noite, ou na noite passada. We ate popcorn with my best friend yesterday. Nós comemos pipoca com o meu melhor amigo, minha melhor amiga, ontem. The taxi stopped a few minutes ago. O táxi parou alguns minutos atrás. I met my husband 6 years ago. Eu conheci meu marido há 6 anos atrás. She left the school in 2019. Ela deixou a escola em 2019. Todas essas ações são ações concluídas, ações finalizadas. Todas as estruturas, sujeito, verbo e complemento. O complemento é o objeto, o direto, indireto, uma locução adverbial, diferentes partículas que complementam a ideia do verbo e a ação que o sujeito está representando. E aqui eu tenho diferentes tipos de verbo. ED, verbos regulares, e os outros verbos que não têm ED são verbos irregulares. Quando os verbos estão conjugados, é fácil de você perceber. Se tem ED, é porque é regular, tá? Então, é uma indicação quando ele está conjugado. O problema é quando ele está na forma básica, certo? Falando agora na nossa forma negativa, como é que se cria negações usando o passado simples? Você quer expressar algo ou dar ideia de contradição a respeito de alguma situação. Para você formar
sentenças negativas, no passado simples, nós devemos usar o verbo auxiliar. E aí, qual é o verbo auxiliar? Did. Lá no presente simples, quando nós estudamos outros tempos verbais, nós vimos que o passado simples, o verbo auxiliar do presente simples era o do ou o does. Agora, no caso do passado, nós temos um verbo auxiliar só, que é o did, que é o passado de do. Nós vamos usar did tanto para os verbos regulares ou irregulares. Na forma negativa e interrogativa, não tem diferença se o verbo é regular ou não. Tá? Nós vamos acrescentar o not. Not, obviamente, é o não em inglês, depois do verbo auxiliar. Por que o não vem depois do verbo auxiliar? Para você poder fazer a contração. Lembra que no inglês a contração ela é um recurso muito utilizado? Você sempre usa o verbo auxiliar ou o verbo de ligação, mais o não em inglês. Junta os dois, elimina o O e coloca um apóstrofo no lugar. Isso permite que você tanto reduza na escrita, quanto acelere na pronúncia. Ao invés de falar do not, você fala don't. Ao invés de falar did not, você fala didn't. É uma palavra só. E, além disso, relembrando que o verbo principal sempre volta para a forma básica. Ele não é conjugado. Por que ele não é conjugado? Porque o did já está no passado. É o did que indica que aquela ação já aconteceu. Então, a estrutura é sujeito primeiro, verbo auxiliar, que vai ser o did, o não em inglês, o verbo principal na forma básica e o complemento. Alguns exemplos. They did not lose the match. Eles não perderam o jogo. I didn't cancel the meeting. Eu não cancelei a reunião. Mary and John didn't see the Big Bang. A Mary e o John não viram o Big Bang. He did not like the movie. Ele não gostou do filme. My brother didn't drink his milk. Meu irmão não bebeu o leite. Então, todas essas frases, elas estão construídas na forma negativa, todos esses verbos estão na forma básica, e o que está indicando que essa ação já aconteceu, que é uma ação do passado, é justamente o did, ok? Então, tentem sempre se lembrar disso. Quando você vai fazer frase interrogativa e negativa, o verbo volta para a forma original. Já para fazer perguntas ou para fazer questionamentos, nós vamos novamente usar o did, tanto para os verbos regulares ou irregulares. O did, ele aparece antes do sujeito na frase. O verbo principal volta para a forma básica. E nós vamos acrescentar no final da frase o question mark. Question mark é o ponto de interrogação. Em algumas circunstâncias, nós podemos ter perguntas acompanhadas de palavras interrogativas ou pronomes interrogativos, que são aquelas palavrinhas no inglês que começam com WH mais o how, que significa como. Sempre que você tem uma pergunta utilizando uma palavra ou um pronome interrogativo, essa palavra ou pronome interrogativo tem preferência, ela vem primeiro. E aí depois você coloca o verbo auxiliar, o sujeito e o restante dos elementos que compõem a frase. Então, percebam que a estrutura é verbo auxiliar primeiro, sujeito, o verbo principal na forma básica, o complemento e o ponto de interrogação no final. Se eu tiver um pronome interrogativo, esse pronome interrogativo vem aqui, antes do did, vem no começo da frase. Qual é o seu nome? What is your name? Então, percebam que a palavra interrogativa, ela sempre vem primeiro. Exemplo. Did she clean her home? Ela limpou sua casa? Did he discover a new land? Ele descobriu uma nova terra? Did you play football last night? Você jogou futebol na noite passada? Where? Olha a palavra interrogativa, ó. Where did we park our car? Onde nós estacionamos o nosso carro? Outro exemplo com palavra interrogativa. What did you do yesterday? O que você fez ontem? O que? Onde? São pronomes interrogativos. E esses pronomes interrogativos antecedem o verbo auxiliar. No mais, verbo auxiliar primeiro, sujeito, que pode ser um pronome ou um nome, o verbo na forma básica dele, ó, não tem é dele, não está conjugado, mais o complemento e o ponto de interrogação no final da frase. E a exceção, como eu antecipei para vocês. Por que é a exceção, pessoal? Porque o verbo to be, ele é um verbo que acumula duas funções.
ele tanto pode ser um verbo de ligação, e aí nesse caso ele é um verbo auxiliar, como ele pode ser um verbo que indica o verbo principal da frase, que transmite a ideia de predicativo do sujeito, por exemplo. Ele complementa informações sobre o sujeito. Então, ele tanto é um verbo principal, quanto ele é um verbo auxiliar. E em virtude dessa característica dele, de poder fazer as duas funções, ele não segue as regrinhas que os outros verbos seguem. Então, quando você quer falar de passado simples no verbo to be, o verbo to be tem uma forma própria. Então, relembrando aqui, o verbo to be, por ter uma forma própria, ele não usa o did, certo? Não vai precisar de verbo auxiliar para criar pergunta e negação, porque ele sozinho consegue fazer isso. Relembrando, quais são as formas do verbo to be? Duas formas no passado. No singular, was, que você vai usar para a primeira pessoa, I, e para as terceiras pessoas do singular, he, she, it, quando for ele ou ela, e no plural nós vamos ter were, tá? Então, na forma negativa, eu vou usar was not ou eu vou usar wasn't, que é a forma contraída. Não precisa de did, porque o verbo to be já faz esse papel de verbo auxiliar. Na forma do plural, quando é mais de uma pessoa no sujeito, eu tenho were ou a forma negativa were not, contração weren't. São os exemplos que nós podemos perceber na forma negativa. Percebam a diferença na pergunta, olha. Com o verbo to be, was Peter at school yesterday? O Peter estava ou o Peter esteve na escola ontem. Lembra que o passado em inglês, ele tanto pode ser o passado imperfeito ou o passado perfeito. Ele serve para as duas traduções em diferentes contextos. Susan wasn't a student last year. A Susan não era uma estudante no ano passado. Então, observem que a estrutura mantém a mesma ideia dos verbos regulares e irregulares. Então, o verbo vem primeiro, depois vem o sujeito, o complemento e o ponto de interrogação. E na forma negativa, eu começo com o sujeito, o verbo e o não contraído. Qual é a diferença entre um e outro? O verbo to be não precisa de verbo auxiliar, não precisa do did, porque o verbo to be já é um verbo auxiliar. Ele já faz esse papel, ele é considerado autônomo, ele é independente. Ele mesmo cria as suas próprias perguntas e as suas negações. Where were you at 7 a.m.? Onde você estava, ou onde você esteve às 7 da manhã? Mesma coisa, ó, palavra interrogativa vem primeiro. Verbo e sujeito trocaram de lugar, complemento e ponto de interrogação. They were not good friends during childhood. Eles não eram bons amigos durante a infância. Então, são exemplos usando o verbo ser ou estar. E agora eu vou demonstrar para vocês alguns exercícios, tá? Considerando o passado. Então, nesse exemplo, which of the following alternative has the same verb tense as the sentence? Então, qual das alternativas apresenta a mesma construção verbal ou o mesmo tempo verbal, considerando a sentença Generation Y grew up with technology, fazendo um questionamento informal. Grew up é o verbo crescer no passado. Qual é o presente do verbo crescer? Grow, com O no lugar do E. Grow up é um verbo irregular. Então, quando ele vai para o passado, ele muda a vogal do O para o E, fazendo essa representação de verbo irregular. Não tem ED, justamente porque ele é um verbo irregular. Se o meu verbo nessa sentença está no passado, eu tenho que procurar uma frase que tem também essa mesma construção. She will go to school by car. Will indica futuro. She goes to school by car. Goes é presente, olha o S no final. She has gone to school. São dois verbos, um no presente e um no particípio. She went to school by car. Nossa resposta está bem aqui, ó. Went é o passado do verbo ir. Passado de go. Também é um verbo irregular. Vamos ver a letra E. She had gone. Dois verbos, um verbo no passado e um verbo no particípio. Quando tem dois verbos, são tempos verbais compostos. E isso a gente vai discutir em uma próxima aula.
Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Na nossa aula de hoje, nós vimos como fazer perguntas e negações na forma do passado simples, considerando o Simple Past. Até a próxima, fiquem bem, se cuidem e bye bye!